Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Graça e paz, amados. Nós estamos transmitindo também mais um programa. Já fizemos isso na terça-feira e agora quinta-feira nós estaremos também transmitindo o nosso estudo bíblico. Então você de casa poderá estar acompanhando o nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando a amizade, chave para a evangelização, e queremos trazer algumas orientações relacionadas exatamente ao nosso tema. E hoje nós estaremos falando sobre o nosso lar, ou seja, o nosso lar como um local onde nós podemos desenvolver estudos evangelísticos, estudos bíblicos evangelísticos. Eu quero fazer uma separação ou fazer aí um esclarecimento em relação a estudo no lar e estudo evangelístico. Quando eu falo de estudo no lar, eu posso envolver apenas a minha família, mesmo que nem todos que ali se encontram tenham um compromisso com Deus ainda, mas eu estou fazendo um culto doméstico. Mas eu estou falando um pouco mais além. Eu estou falando do momento em que a gente abre o nosso lar exatamente para trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus. É interessante nós olharmos a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 até o verso de número 47, é um texto que nós conhecemos,
sabemos exatamente que fala sobre como vivia os crentes num primeiro momento, logo depois do discurso de Pedro, onde quase 3.000 almas são agregados àqueles que adoravam a Jesus como Senhor e Salvador. E agora a gente vê mais ou menos o dia a dia dessa igreja, e tem um aspecto muito interessante nessa igreja que eu quero destacar, é o verso de número 46 do capítulo 2. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então o que a gente vê aqui? A gente vê que a igreja primitiva, ela tinha esse costume de ter a sua casa como um lugar onde podia receber as demais pessoas para compartilhar a fé em Cristo Jesus. Então é interessante porque a gente começa a pensar um pouquinho sobre essa questão de casa, de lar, como um local que vai servir exatamente para pregar o Evangelho. A palavra oikos, que aparece no grego, ela tem o significado exatamente de casa, mas dizendo assim, todos aqueles que residem naquela casa, não necessariamente aqueles que têm laços sanguíneos, mas todos que moram naquela casa. Então, por isso, em alguns momentos, a gente vai ver Paulo fazendo nas suas saudações, falando sobre aqueles que estão na casa de César, e por aí afora, se referindo exatamente às pessoas que moram e que servem, os servos de César e outros lugares que são descritos assim, os servos que estão nos lares, fazendo as suas atividades e que se convertem, nós temos vários deles se convertendo e se tornando discípulos de Jesus, e ainda que estejam desenvolvendo e desempenhando as suas atividades, eles vão fazer agora com uma qualidade de vida maior, porque são servos do Senhor. Então, nesse estudo relacionado ao lar, como um lugar onde a gente pode evangelizar, evangelizar os nossos vizinhos, os nossos amigos, ou até mesmo os nossos parentes que não têm um compromisso com Cristo, a gente precisa considerar exatamente alguns aspectos importantes. Primeiro deles, a gente tem que ter uma compreensão sadia no que diz respeito a ser separado do mundo. Esse é um primeiro aspecto que devemos levar em consideração se queremos evangelizar, ou seja, se queremos compartilhar aquilo que é bom, que é a verdade de Deus nos nossos corações. Se queremos que essa verdade faça parte da vida de outras pessoas, que elas sintam a paz de Cristo em seus corações, nós precisamos entender que nós não vamos usar as mesmas ferramentas que o mundo usa para atrair as pessoas para determinados eventos ou determinadas agremiações. A igreja não é uma empresa, a igreja não é um clube, e as nossas motivações são totalmente diferentes. Por isso nós entendemos que há uma separação e deve existir essa compreensão de que fomos chamados para servir ao Senhor, e esse serviço requer de nós integridade. Nós não usamos qualquer meio ou método para dizer às outras pessoas que elas precisam de Jesus como Senhor e Salvador, até porque o Espírito Santo de Deus é que faz isso, é Ele que convence, é Ele que faz a obra de transformação na vida da pessoa. Não queira você ou eu tentar realizar isso, vai ser um fracasso completo e a pessoa vai se sentir frustrada, e você também. Então, quando a gente fala de ter no nosso lar o espaço para trazer pessoas, amigos ou familiares e compartilhar com eles as boas novas de salvação, estamos falando numa perspectiva daqueles que foram salvos para servir, daqueles que foram separados para servir, e isso deve ficar bem claro na nossa mente e no nosso coração. Eu quero convidá-lo a ler o que João vai descrever no capítulo 17 do seu Evangelho, no verso de número 14 e no verso 15. Olha o que ele diz, o que ele fala, acerca de Jesus. Jesus falando, e ele registra: eu lhes tenho dado a tua palavra,
e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E no verso 18 diz assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por isso nós mencionamos aqui a questão de ser tirado do mundo, e Jesus diz isso ao Pai: não os peço que os tire do mundo, no sentido de sair como ele estava saindo naquele momento, no momento no qual ele está fazendo essa oração, a oração sacerdotal de Jesus. Mais à frente Jesus vai cumprir todo o propósito estabelecido por Deus e vai aos céus, e os discípulos vão se manter, e vão desenvolver a atividade de pregar o Evangelho, pastorear a igreja, e essa igreja vai crescer, e eles são enviados exatamente a esse mundo para pregar as boas novas de salvação. Então há uma separação. O Senhor chama, e aqueles a que Ele chama, Ele dá responsabilidades. Aquele a quem Ele dá responsabilidades, Ele também capacita através do seu Santo Espírito. Então, nós percebemos aqui que essa compreensão saudável em relação ao que é de Deus e o que não é de Deus é importante, se a gente quer compartilhar boas novas, porque a gente não vai usar ferramentas que não são ferramentas corretas. E quem vai nos orientar em relação a isso é o Espírito Santo de Deus. O segundo aspecto que a gente considera é a confiança, no poder e na autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Isso quer dizer que nós vamos comunicar a verdade de Deus conforme Deus revela para nós nas Escrituras Sagradas. Sabemos que homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus registraram o que está nas Sagradas Escrituras, e é o Espírito Santo de Deus que ilumina as nossas mentes e os nossos corações e nos dá um entendimento da sua palavra, para que a gente compartilhe no nosso lar com aqueles que estão conosco as boas novas de salvação, para que eles sintam a paz de Cristo, para que eles sintam o amor de Deus envolvendo os seus corações. Nós precisamos e muito entender esse princípio. Precisamos entender o princípio da palavra de Deus como única regra de fé e prática e como algo importante para as nossas vidas. Paulo nos vai ensinar em Romanos capítulo 10, no verso de número 17, ele vai registrar as seguintes palavras: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja, como nós vamos anunciar a outros se nós não estamos em Cristo? Como vamos compartilhar aquilo que não temos? Então é importante nós olharmos, e há vários outros textos nas Escrituras que revelam exatamente o poder do Evangelho. E aqui Paulo está falando sobre a palavra de Cristo. Nos faz pensar exatamente a forma como Deus usa para alcançar as nossas vidas, que é em Cristo Jesus. Então, no nosso lar, nós precisamos e muito entender que fomos separados para fazer do nosso lar um local onde a verdade de Deus é anunciada, onde a verdade de Deus gera paz, gera amor e também esperança de uma nova vida. Isso faz toda a diferença em momentos de dificuldades. Daí entendermos que quando estamos passando por aflição, nós também precisamos fazer do nosso lar, e no nosso lar precisamos compartilhar a verdade de Deus, a verdade que traz paz, amor e esperança. Dentro desse aspecto, a gente pode entender que o desafio de alcançar através da amizade aqueles que precisam ouvir a verdade de Deus, é possível acontecer isso quando a gente usa a melhor palavra. A melhor palavra é a palavra de Deus. Sabe naqueles momentos que você diz assim: eu não tenho palavra nenhuma para falar, eu não sei o que fazer,
eu só vejo desesperança ao redor, o que eu vou falar? Humanas palavras serão inúteis nesse momento. No entanto, a palavra de Deus, ela vai continuar sendo uma palavra que traz paz, amor e esperança. Então é exatamente esse momento de transmitir a verdade de Deus e fazê-lo entre amigos, né? Confiança segura no poder e na autoridade da palavra, né? Outro aspecto interessante, se nós queremos compartilhar a beleza do Evangelho, as boas novas de salvação, nós precisamos criar uma atmosfera onde aqueles que não conhecem a Cristo como nós conhecemos, se sinta bem. O Evangelho, ele é boas novas. O Evangelho é algo que traz paz. Então, deve existir um ambiente de respeito para aquele que ainda não conhece aquilo que você conhece. E daí, então, entender que esse é um momento importante. E como a gente faz isso? A gente faz isso observando o que Jesus ensina. Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5 de Mateus, no verso 43 e 44, ele vai falar até numa situação um pouco mais grave, daqueles que nos perseguem, que não necessariamente podemos dizer que seja aquele a quem você convidou na sua casa para compartilhar a verdade de Deus. De repente aquela pessoa não te persegue, mas há aqueles que te perseguem, há aqueles que perseguem os seus ideais, os seus valores, embora tenham contigo um bom relacionamento, mas não concordam com os seus valores, com os seus ideais, com a sua fé. E discorda veementemente em relação a isso. Jesus fala disso quando chama a atenção em relação à atitude de amor. Veja, o capítulo 5, verso 43 diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, se referindo à lei no Antigo Testamento. E ele diz no verso 44: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então amamos aqueles que nos amam e amamos aqueles que não nos amam, porque nós desejamos que eles conheçam a verdade de Deus e venham a se tornar irmãos e amigos, porque o reino de Deus é um reino de amor, não é um reino de ódio, não é reino de contendas ou partidarismo, é um reino onde há unidade, uma só fé, num só Senhor, num só Salvador, que se chama Jesus Cristo. E isso requer exatamente a criação de uma atmosfera onde aquele que ainda não conheceu a Cristo como Senhor e Salvador, e você convida, ou não tem uma intimidade profunda com Jesus, você o convida para estar na sua casa, é necessário que você seja motivado exatamente por esse mandamento de Jesus: amor. Outro aspecto importante é exatamente criar um ambiente que favorece aqueles que estão envolvidos nessa dinâmica de ver a verdade de Deus, um ambiente que seja agradável. E aí requer exatamente o entendimento da hospitalidade. Muitos dos encontros que nós conhecemos, como pequenos grupos, ou grupos familiares, ou grupos de afinidade, qualquer que seja o nome que você venha colocar, qualquer um, eles trabalham a questão exatamente de um ambiente saudável, onde você reserva um lugar próprio, um lugar adequado, bem ventilado, um lugar bem iluminado, um lugar fresco, né?
uma boa palavra, uma boa música, um bom momento para compartilhar de ideias, de valores e princípios bíblicos. Então esse ambiente, ele deve ter do início ao fim, né, essa qualidade, onde as pessoas que estão envolvidas nessa dinâmica se sintam bem, se sintam livres para levantar e sair a hora que desejarem, para perguntar o que desejarem, para então expressar o seu ponto de vista. E então precisamos aprender a entender a questão do diálogo. Pode ser que alguém faça alguma pergunta, pode ser que alguém faça alguma colocação equivocada, e dependendo da forma como nós tratarmos a pergunta, nós podemos simplesmente fechar aquele coração pelo resto da vida e não ter mais nenhuma oportunidade, porque nós não entendemos o momento e não entendemos a pergunta, ou não prestamos atenção nos ensinamentos de Jesus. Jesus ensina de uma forma maravilhosa, como por exemplo, vamos olhar o encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus fala de nascer de novo e Nicodemos tem uma ideia totalmente diferente. Jesus pacientemente explica a Nicodemos. Mais à frente nós vamos encontrar Jesus com a mulher samaritana. Jesus fala uma coisa e ela fala outra totalmente diferente. Jesus, no entanto, esclarece ao seu coração, ao ponto dela sair e anunciar a outros, e outros virem e perguntarem a ele e saberem dele. Jesus proporciona um ambiente agradável. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você deseja compartilhar as boas novas de salvação na sua casa, sendo um bom anfitrião, hospitaleiro, abrindo sua casa para as atividades evangelísticas, atividades que gerem paz, comunhão, para que a igreja possa ser conhecida, para que a verdade de Deus possa ser anunciada, Cristo tem que estar na sua vida. E aí a gente volta ao primeiro ponto, quando a gente falou sobre a separação sadia. Porque se eu sou separado do mundo, se os meus valores são outros, se eu não pego nada do mundo porque não preciso, se eu entendo aí o segundo ponto, se eu entendo a verdade de Deus, e se essa verdade me alimenta de tal forma que me dá todas as ferramentas para que eu possa falar e a pessoa possa entender, automaticamente isso cria uma atmosfera onde as pessoas se sentem bem, cria um ambiente onde as pessoas se sentem acolhidas. Acolher pessoas é algo extraordinário, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de abrir as suas casas para atividades essas que vão compartilhar a verdade de Deus. É muito mais fácil você abrir a sua casa para convidar os seus vizinhos para ouvir a verdade de Deus, do que trazê-lo diretamente à igreja, onde ele não conhece ninguém. Mas a amizade no lar, naquilo que no dia a dia, no cotidiano faz parte, tem uma informalidade e proporciona à pessoa o entendimento do que vem a ser a igreja, porque o seu lar é a extensão da igreja. E aí então ela vai ter uma prova e então vai vir com toda a tranquilidade necessária. Se você é acolhedor no seu lar, você vai ser acolhedor na igreja. Se você não é acolhedor no seu lar, não vai ser acolhedor na igreja. Então é interessante a gente observar a recomendação bíblica em relação a isso, né? Na carta aos Hebreus, o autor traz uma imagem muito boa para a gente perceber isso. É o capítulo de número 13, o verso de número 2, que diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos, se referindo aos personagens do Antigo Testamento, como Abraão, que recebeu viajantes e não sabia que eles eram anjos e que traziam uma promessa, mas ele foi um bom anfitrião. Então a recomendação é: sejam bons anfitriões. Não que você vai receber um anjo na sua casa, não é isso, mas é para mostrar, né, de uma maneira didática, que você pode ser abençoado
por aquela pessoa que você recepciona no seu lar. Então, queridos, se nós queremos de fato entender a evangelização, né, como algo bom para compartilhar a graça e o amor de Deus, precisamos trabalhar essa questão de amizade usando os nossos lares. Então, que os irmãos possam guardar essas palavras em seus corações, e qualquer dúvida ou desejo de que o seu lar se transforme exatamente num lugar que vai irradiar a graça e o amor de Deus através exatamente desses momentos, nos procure. Nós temos excelentes sugestões para dar a você, para transformar o seu lar exatamente no farol onde você está. Deus esteja abençoando a sua vida. Nos encontramos em outra oportunidade para continuar esse estudo. Amém. Vamos então, queridos, orar ao nosso Deus e receber a bênção do Senhor. Pai eterno, te agradecemos porque a tua palavra nos orienta a como devemos compartilhar a fé em Cristo Jesus. Nos orienta a como devemos usar tudo o que o Senhor nos concedeu para a honra e glória do teu santo nome. Desenvolva em nós, ó Pai, o dom da hospitalidade, para que possamos abrir os nossos lares e criar nele um ambiente agradável para que nossos parentes, vizinhos, amigos possam ouvir a verdade de Deus e, ouvindo a verdade de Deus, possam abraçar a fé em Cristo Jesus. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.